Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Matheus Miranda, sou sócio aqui da Graph Contabilidade Digital e nós somos especializados em e-commerce. Hoje eu quero conversar com vocês qual é o melhor regime tributário para a sua empresa. Então, imagina que você está iniciando um negócio de e-commerce e você não sabe para qual regime. Quando a gente fala de regime tributário, nós precisamos entender primeiramente o que é regime tributário. Tá? Então, existem vários regimes hoje no Brasil e um deles é chamado de lucro real. E de uma maneira muito simplificada, mas muito objetiva, para que você entenda o contexto, é que o lucro real ele trabalha primeiro com um regime RPA. O RPA, você paga os tributos, ou seja, os impostos de maneira separada. Matheus, como assim? Então, vamos lá. Imagina que você tem lá um e-commerce que é no lucro real. Você vai pagar ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, que é do Estado. Você vai pagar o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social. Ou seja, você paga os tributos de maneira separada. Geralmente, para quem está iniciando, não é o melhor regime, mas precisa fazer um negócio chamado planejamento tributário. Assim como também nós temos o outro, que é o lucro presumido. O lucro presumido nada mais é do que uma presunção do lucro. Então, imagina que você tem um e-commerce. Então, essa é a primeira dica, tá? Você precisa entender qual é o regime. O lucro presumido, ele trabalha com a presunção. E o que é ser presumido? O governo já presume uma lucratividade sobre a sua atividade. Então, imagina que você tem uma atividade de comércio, ele já presume que você vai ter 8% de lucro. Então, você tem ali, da mesma forma, você tem o ICMS, você tem o PIS, você tem o COFINS, você tem o Imposto de Renda. Só que ao invés de você trabalhar com lucro real, você vai trabalhar com lucro presumido. Então, o governo já determina isso. E o mais utilizado é o Simples Nacional. O Simples Nacional, para quem não conhece, foi um modelo de simplificação dos tributos. Todos esses tributos que eu mencionei, como ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, eles também possuem no Simples Nacional, só que através de um negócio chamado DAS, Documento de Arrecadação Simplificado. Então, o que você deve fazer nesse quesito? O Simples Nacional, ele pega todos esses tributos, junta numa única guia chamada DAS e manda para você pagar. Então, esses são os regimes tributários, certo? A segunda dica é, então, qual é o mais indicado para mim, Matheus? Então, a gente tem vários e-commerces aqui. E o mais indicado, o que é mais benéfico no início da empresa, é o Simples Nacional. E por que é o Simples Nacional? Tá? Imagina que você tem ali uma operação onde você tem um produto que custa R$100. Tá? Então, você teve um faturamento, você vendeu um produto de R$100. Quanto que você pagaria no Simples Nacional? Você pagaria 4%. Sim, então você pega o 100 vezes 4%. Matheus, e quanto eu pagaria no lucro presumido? No lucro presumido, você pagaria 0,65 de PIS, 3% de COFINS. Você pagaria 18% de ICMS. E você pagaria mais imposto de renda, que dá 1,5%, e mais contribuição social, que dá 1,2%. Olha o contexto. Então, imagina que toda essa alíquota, só os 18% de ICMS, já seria muito mais superior do que propriamente o do Simples Nacional. O lucro presumido, esse seria o lucro presumido. E no lucro real, seria mais sobre a lucratividade. Então, exemplo, imagina que você pega um produto, certo? Uma calculadora, você pega uma calculadora, você comprou ela, você tem direito a crédito. E quando você vende, você vai compensar esse crédito. Só que muitas vezes, o e-commerce, ele possui uma escala muito grande, ou seja, um crescimento muito rápido. E esse crescimento acaba obtendo uma lucratividade ali de 20% até 30%. E isso não compensa no lucro real. Mas o importante é você fazer o cálculo junto com o seu contador, tá bom? Então, o mais indicado para quem está começando, o melhor regime é o Simples Nacional. Até mesmo o MEI. Sim, se você tem um e-commerce, você pode ser MEI no início. Se você faturar até 6.750, ou seja, 81 mil anual. Bom, e a outra dica é, quais são os custos tributários em relação ao Simples Nacional e ao MEI? Então, deixa eu falar primeiro do MEI. Se você tem um MEI, primeiro, você precisa fazer a abertura do MEI. Mensalmente, você vai ter um custo de R$60, que é a guia que é emitida pelo MEI. Posteriormente, você também vai ter ali a declaração do MEI, que aí não tem custo, é simplesmente uma obrigação que você tem que fazer anualmente. São esses os custos. Matheus, tem algum outro custo? Não tem. Você não paga alvará, que é uma taxa da prefeitura. Você não paga nada. O único gasto que você tem é a guia e você nem é obrigado a ter um contador.
tá bom? Bom, e no Simples Nacional, como ficaria? Então, vamos imaginar que você montou um e-commerce do Simples Nacional. Primeiro gasto que você vai ter é o DAS, que é esse que eu falei para você. Ou seja, uma alíquota que você vai pagar, que ela é gradativa, ela vai subindo conforme você vai faturando mais, e começa com 4%. Então, Matheus, eu tenho lá faturamento de R$1.000. Quanto eu vou pagar? R$40, que é 4%. Passou de 180 mil, ele começa a subir, tá bom? Então, vamos imaginar que você está faturando 10 mil, só para você ter um método de exemplo aqui. 10 mil, faturando 10 mil, você vai ter 4% em cima disso, R$40. Quais são os custos a mais? Você é obrigado a ter um contador, então você vai precisar ter uma contabilidade. Contabilidade 300, 500, 600, depende do contador, tá? Você vai ter que realmente ver. Quais são os outros custos? Você vai ter o alvará de funcionamento. Mas, Matheus, olha, presta atenção nisso aqui. Eu tenho uma sede virtual. Eu não tenho um local físico onde eu armazeno esses produtos. Eu trabalho na minha casa. Como que vai funcionar isso? Mesmo quando você trabalha como ponto referencial, você não tem um ponto comercial, a diferença de ponto comercial para ponto referencial. Matheus, ponto referencial é simplesmente a minha casa. Eu não tenho uma placa lá com a minha logo, com a minha apresentação. Não. Eu tenho só um ponto referencial. Isso está certo, não tem problema. E eu também tenho um ponto comercial. Quando você tem um ponto comercial, você tem um custo a mais. Quando você tem um ponto referencial, você tem um custo a menos. Então, no ponto referencial, você tem um alvará de funcionamento. Simplesmente isso. Somente o alvará de funcionamento, que vai estar em torno mais ou menos de R$500 por ano. Matheus, e quando eu tenho um ponto comercial? Quando você tem um ponto comercial, você está sujeito à transição de pessoas. E a transição de pessoas, você tem bombeiro, você tem alvará de funcionamento, que também teria no ponto referencial, e você tem também a questão da vigilância sanitária. Então, você tem um custo maior, tá? Matheus, qual o outro custo que eu vou ter? Você vai ter um custo com o INSS. INSS é uma contribuição previdenciária para a sua aposentadoria. Se você não tiver funcionário, você vai ter que recolher uma taxa mais ou menos de 180. Então, lembrando, você tem ali um custo de 4% sobre o valor do faturamento. Você também tem um custo do alvará de funcionamento, você tem um custo do contador e você vai ter o custo também do INSS. Então, são 4 custos que você possui, tá bom? Para você empreender como e-commerce. Bom, espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o prazer de responder. E se você precisar de alguma coisa, nosso link também está aqui embaixo. Tchau, pessoal. Até a próxima.